bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu. E eu sou o Marcos, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o final da série The Undoing da HBO. O final foi bom ou não foi? E The Undoing é uma minissérie incrível da HBO, com 6 episódios e um elenco assim absurdo, né? É Nicole Kidman, é o Hugh Grant, é o Noah Jupe, né? Que é super jovem ainda, mas é um ótimo ator. Ah, do Extraordinário, é ele! Ah, tá, não associei. Sim, muito legal. E é do showrunner David E. Kelley, que também foi responsável por fazer a adaptação de uma série que a gente gosta muito, que é Big Little Lies. E além disso, é da mesma produtora, que é a produtora que a Nicole Kidman tem. Ah, e você não sabia, a produtora é dela? É dela. Ela tá arrasando, porque ela também canta a introdução. Ah, é verdade. A abertura da série é cantada por ela também, então ela tá fazendo tudo, né? A Nicole é pau pra toda a obra. A história da minissérie é baseada no livro que se chama Já Devias Saber, Agora é Tarde Demais, do autor Jan Humph Korelitz. Inclusive, esse é um título que eu acho que tem um grande spoiler já, mas a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. E o link do livro, pra quem se interessar, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. E lembrando, gente, que quando vocês compram pelo nosso link, vocês ajudam a gente e não pagam nada mais por isso. É, o mesmo preço. E é importante lembrar, antes da gente começar aqui no tema principal, que esse vídeo contém spoilers da série. A gente vai falar exatamente do final da série. Se você ainda não assistiu, corre pra assistir, porque vale muito a pena, você não vai se arrepender e depois volta pra cá. Murder is ugly business. Quando eu assisti o último episódio, no último domingo, eu fiquei decepcionadíssima, gente. Deu vontade assim, não, vou levantar e vou embora aqui. Não é possível que eu assisti 6 episódios pra, no final das contas, ser o suspeito que era o suspeito desde o início. Tipo, a sensação que eu fiquei foi, por que demorou tanto? Né? Podia ter 2 episódios, então, né? Primeiro cria um mistério, segundo, é ele, pronto, é o Jonathan Fraser. Foi ele, pronto, final e tchau. Só que aí, eu acho que o Marcos foi a pessoa que levantou essa luzinha pra mim. Aliás, obrigada, amor, por você ter feito esse questionamento, porque eu tava realmente com uma mente muito simplista, eu acho. E aí o Marcos, com toda a sua sabedoria, com toda a sua filosofia, trouxe o seguinte questionamento pra mim. Vai lá. Quando a gente tava vendo a série, né, era uma minissérie, eram 6 episódios, a gente tava esperando, assim, 1000 reviravoltas, né? Vai ser a pessoa mais improvável. Será que é o pai dela? Será que foi o filho deles? Será que foi amiga dela? Inclusive, gente, vocês mesmos votaram que provavelmente era o pai dela que tinha matado. A gente fez uma enquete no nosso Instagram. Se você não segue a gente, já segue aqui também no Instagram, porque a gente fica fazendo esses joguinhos por lá e todo mundo achou que era o pai dela. Votaram no pai dela, coitado, cara já idoso. Senior, grupo de risco, entendeu? Ainda tem que ficar tendo essas coisas. Mas no final era o principal suspeito, né? O Jonathan Fraser, lá o marido da personagem da Nicole Kidman, que é a Grace. Ah, e uma curiosidade, é a 4ª obra que a Nicole Kidman faz um personagem chamado Grace. Olha, sabia. Mas enfim, como já começou com ele como principal suspeito, né? A gente não esperava que ia ser ele, né? E aí a história foi se desenrolando, foi abrindo vários outros caminhos possíveis. Em todo o depoimento dele, né, que ele dava, a gente realmente acreditava, né, que não era ele. Parecia sincero, né? Parecia que ele estava sendo colocado numa situação de injustiça, né? Ele estava desesperado ali para provar a inocência dele. A gente acredita muito nele. A gente quer acreditar nele. Afinal de contas, a gente acha que tá assistindo uma série de suspense. Que o cerne da série é um thriller e você tem que descobrir quem é o assassino. E o objetivo da série, no entanto, né, o que ela optou por fazer, a mensagem que ela optou por passar, não era isso de ser um thriller e quem matou a pessoa. Era simplesmente mostrar que às vezes o suspeito mais óbvio, quando ele tá numa situação de privilégio, ele consegue quase que ser inocentado, quase que convencer todo mundo de que ele não é o culpado e evitar ele ser preso, né? Inclusive a gente. Inclusive a gente que tá assistindo. Então uma amiga nossa fez até uma comparação bem interessante. Ela falou que é como se a gente assistindo estivesse fazendo o papel das pessoas do júri, que estão lá acompanhando aquela história toda e ele tá quase convencendo a gente. Parece que ele olha nos nossos olhos e você vê a inocência ali do Hugh Grant, né? Até o desespero dele, quando ele aborda a Nicole Kidman na casa, gente, ele tá tão no calor do momento que ele pega, coloca ela ali, né, contra a parede. É até uma escolha bem legal ter sido o Hugh Grant, porque ele é bem, geralmente ele é o cara bonzinho, né, o cara do bem. E principalmente... Isso foi um golpe baixo. Foi um golpe baixo. E principalmente nesse papel, né, do médico que cuida de câncer de criancinha. Nossa, assim, ele é um herói, realmente, né? Ele é o ápice do cidadão do bem. Ele cuida de criancinhas, ele salva, ele é um salvador. E você imaginar que um cara como esse, ele pode ser um sociopata, é muito difícil pra gente. E eu acho muito interessante porque quando eu vi... Brasileiro adora subtítulo, né? Então assim, a série é The Undoing e tem ali um Já Devias Saber. Quando
Eu devia saber o quê? Socorro, o que eu tenho que saber que eu não sei? Exatamente. Quando eu vi Eu Já Devia Saber, eu falei, putz, isso é uma reflexão da personagem. A Nicole Kidman tá se perguntando, cara, eu já devia saber o quê? Então, quando eu vi isso, eu falei, é a Nicole Kidman. Gente, no primeiro episódio, eu falei, Não, pronto. eu que falei que ia ser Nicole Kidman. Você que falou? Eu que falei. Pô, mas eu não falei, não? Não. Depois você acreditou em mim. Ó, eu roubando aqui. Porque eu imaginava que ia ser ela, que ia dar a maior volta, que ia ter... É verdade! Desculpa, Essa amor. lista suja. Ah, não, vou ter que repetir o vídeo. Não, calma, não dá pra ver. Dá sim. Não, calma. Vou ter que repetir. Não tem que repetir, não dá amor. Porque a gente tava refletindo exatamente isso, né? A série tá passando por várias opções e talvez no final tenha sido ela, e tudo tava dando a entender de que ela tinha algum tipo de transtorno, de que talvez ela poderia ter cometido aquele crime e ela tivesse dissociado, que ela não lembrasse que foi ela que cometeu. E parecia, como teve alguns flashbacks Isso. de lembranças, Dava a entender que era dela, né? dava a entender que ela ia ir lembrando aos poucos, parte a parte, e do nada ela chegar à realização, meu Deus, fui eu que matei ele. A gente ficou falando, aí quando a gente pensou nessa teoria, a gente pensou, já devia saber, pô, então é isso, ela já devia saber que tinha sido ela. Ela já devia saber que era ela mesma. E inclusive tem um episódio que brinca com isso. Eu acho que é o segundo ou terceiro episódio que mostra que ela, não sei se ela tem sonambulismo ou o que ela tem, que ela fica andando de madrugada. E aí mostra ela andando de madrugada na esquina da casa Não da tem mulher. sonambulismo, acho que ela gosta de passear à fazer noite pra passeios refrescar a noturnos, cabeça e tal. Pois é, e assim, toda essa construção da série associado a esse subtítulo Já Devia Saber, eu achei que a série fosse reforçar o estereótipo da mulher maluca, que é um estereótipo que a gente tem em séries como The Sinner. A personagem da Jessica Biel. Jessica Biel, obrigada. A gente sabe desde o início da série que ela matou uma pessoa na praia, ela foi presa em flagrante e a gente não sabe por quê. E aí a série inteira é tentando descobrir a psique dela, o que levou ela a cometer esse assassinato. Eu achava, pelo flashback, pelo estilo da narrativa, eu achava que era exatamente sobre isso. A série me enganou direitinho. E o que é legal sobre a série, voltando agora pro que eu falei do subtítulo, é que foi um pouco sobre o que o Marcos falou. A série te coloca na posição de jurado. Então, na verdade, o Já Devia Saber é pra você, meu caro espectador, que tá aí vendo a série, achando que você tá fazendo uma mega teoria sobre quem é o culpado, e o culpado tá embaixo do seu nariz, mas você não quer enxergar. Isso é muito interessante, né? Porque na filosofia tem um princípio que se chama navalha de Ockham, que fala assim, a melhor e mais provável explicação de um fenômeno, geralmente é a explicação mais simples. Porque às vezes a gente cria uma teoria super grande, super complexa, pra conseguir explicar aquele fenômeno específico, e no final tinha sempre uma chance de ser o mais simples mesmo, né? Geralmente é a explicação mais simples e menos fantasiosa. E nesse caso a série mostrou logo de cara que a explicação mais simples era ter sido o Jonathan Fraser, né? O Hugh Grant, que teria cometido o assassinato. Mas ele vai convencendo a gente e a gente vai achando que tem alguma coisa mais complexa por trás. E se você curte filosofia e esse tipo de tema de análises mais profundas, já se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações, porque a gente adora fazer esse tipo de vídeo. Ele era realmente a principal pessoa, né? Ele tinha um caso extraconjugal, ele mentiu sobre ter perdido o emprego, ele mentiu sobre o que ele fez na noite anterior, de cara lavada pra Nicole Kidman. Então assim, como é que a gente, com um personagem que tem tanta história furada sobre ele, um cara que mentiu tanto, como é que ele é a nossa última suspeita sempre? É encontrada a arma do crime também, né? Exatamente, ele encontrou a arma do... Ele desapareceu. O cara sumiu, fugiu, o cara o fato fugiu. dele ter fugido, ele né? deixou a família pra trás, ele fugiu. E a gente fica querendo justificar o comportamento dele. Por quê? Porque ele é um homem branco privilegiado, ele é rico, ele é médico, né? Ele é oncologista, então em tese ele salva vidas. Então a gente fica tentando fugir da explicação mais óbvia, porque a gente não quer encarar a verdade. E o que é muito engraçado, que eu acho sobre isso, é que na teoria, a gente adora falar que isso é errado, né? Na teoria a gente fica... Não, gente, pô, vamos acordar pra vida. A gente tem que passar a olhar com mais igualdade as pessoas. Não é porque o cara é rico, não é porque o cidadão de bem é cidadão de bem, que ele vai ser um cara realmente fora, acima de qualquer suspeita na lei. E então a série ela brinca um pouco com esse clichê das outras séries, porque a gente tá lá esperando, além dos nossos preconceitos, dela brincar com os nossos preconceitos e com essa questão de a gente não esperar que um cara tão, entre aspas, bem sucedido como ele fosse cometer um crime e jogar a vida dele fora, que ia ser preso e tudo, ela também brinca com essa construção dos clichês das séries, que geralmente é ou a
mulher traída, ou a mulher pode ter tido um caso, um transtorno, um tipo de surto, e aí cometeu assassinato, nem lembrava que ela cometeu assassinato, ou até chega um momento que a gente começa a questionar se não foi o garoto. A gente é criança. Será que é uma história que tá tentando mostrar como uma criança pode ter um traço ali de sociopatia ou ausência de empatia e a mãe nem notar? Ou Será pra que defender também. Eu achei que fosse pra defender o pai, né? e aí chega uma hora que a gente começa a pensar, será que eu já devia saber? Será que a mãe que criou o filho já devia saber que ele tem alguma tendência daquele tipo? Será que ela, enquanto mãe, era cega a ver esse lado ruim do filho? Então a gente começa a questionar mil explicações, né? Quando, na verdade, em cada episódio, a gente é apresentado a mais um traço e mais uma pista de que é óbvio que é o Hugh Grant. A série vai escalonando. Primeiramente, a gente descobre que ele tinha uma amante e era ela. Na verdade, antes disso mesmo, a gente descobre que ele fugiu. Esse é o primeiro indício. Depois a gente descobre que ele foi demitido do trabalho. Depois a gente descobre que ele era amante dela. Depois a gente vê ele tendo um comportamento um pouco violento com ela, quando ele empurra ela contra a parede, quando ela chama a polícia. E mesmo assim, nada disso é o suficiente. Eu acho que a pá de cal ali, que encerrou o assunto, foi quando no penúltimo episódio, ou no antepenúltimo, a gente vê uma conversa da Nicole Kidman com a mãe dele. E a mãe dele fala, ele viu a irmãzinha morrer. Na verdade, ele não viu, mas é como se ele tivesse sido culpado pela morte da irmã. Ele não demonstrou nenhum sentimento. Nada. E a gente ficou esperando. A gente tava lá com o médico, todo mundo pra dar apoio pra ele. Só que esse momento nunca chegou, porque ele nunca precisou de apoio. Então assim, era pra gente ter sabido que era ele. You're so bad. E aí eu acho que essa é uma das minhas críticas à série. Eu acho que se a série depositou toda a culpa dele ter cometido assassinato no fato dele ter um transtorno, né, dele ser narcisista, eu acho que ela deveria ter dado um pouco mais de pistas lá no início desse transtorno. É claro que depois, quando você olha tudo, as peças meio que se encaixam. Ele escolheu uma profissão em que ele tem muita atenção, em que ele é tratado como um herói, né? Então tem essa questão do complexo de Deus. Você vai juntando, você vai entendendo. Mas eu acho que ela poderia ter dado um pouquinho mais de pista ali nos primeiros capítulos, porque realmente a pista só meio que dá pra começar a diagnosticar esse fato quando tem essa conversa com a mãe dele. Porque senão, até então, tudo bem, acho que é uma profissão normal, né? Não é todo médico que trata câncer de criança que é narcisista. E não parece que ele quer atenção o tempo todo. Pelo contrário, acho que naquela festa de arrecadação, aquela festa beneficente que eles estão, eu acho que ele tem uma postura muito de não querer ser o centro das atenções. Invisível, né? Quer ser invisível, ele quer sair dali. E ele conversando com o filho também, andando pela rua, ele tem um jeitinho assim, meio de com a cabeça meio baixa, parece que ele é um pouco mais introvertido, um pouco mais desconfortável, não parece que ele é uma pessoa, assim, narcisista, mas a série se apoia nisso. Então, pra mim, essa foi uma crítica minha aí, que eu acho que desde os primeiros episódios tinha que ter algum traço aqui e ali, né, pra gente ter a chance de chegar a essa conclusão, né. Mas acho que faz parte da crítica, né, de você suspeitar daquele que realmente parece que é desde o início, não porque o cara é privilegiado que ele não vai se tornar um suspeito. Eu gostei muito mais da série, do final. Da série eu gostei, gente, eu achava maravilhosa. Tanto que a gente indicou muito aqui no Farofa Geek. Esse final que eu achei péssimo quando eu vi, foi a minha maior decepção desde Game of Thrones. Mas, depois de conversar com o Marcos, cara, ele abriu meu olho. Eu falei, não, é isso, essa crítica, adorei. Agora, continuo aqui, vou deixar aqui minha criticazinha. Aceitei que realmente a série é uma grande crítica e que foi perfeito ser ele. Eu não gostei da morte dela. Sério, pra mim foi muito quinta série, foi muito colégio. Porque assim, essa mulher, a Helena, ela já tava se infiltrando na vida dele há mó tempão. Ele já tava vendo isso acontecer. Inclusive, lá no dia do fundraiser, do evento beneficente do colégio, ele viu que ela tava falando com a Nicole Kidman. A Grace fala pra ele em casa, a gente tem uma nova mamãe no grupo de mamães, e ela agora é da minha academia. Então assim, ele chega sabendo de todas as informações, transa com ela, fica super bonitinho, aí do nada na cena a mulher fala, agora eu vou ficar mais fazendo parte da sua vida. Aí ele, Se você fizer parte da minha vida, eu te mato. mas ela já tá infiltrada, e você já sabia disso. Então assim, pra mim aquela briga foi muito idiota, porque se ele era um cara tão cabeça quente assim, como foi que eles estavam juntos há anos? Porque não era anos, acho que era tipo 1 ano e meio, eu acho. Que deu tempo dele cuidar do garoto, o garoto curar e ele continuar o caso. Então assim, já tinha no mínimo 1 ano. E ele nunca teve um episódio de querer surtar assim antes? Não sei, HBO não me convenceu, o escritor do livro, na verdade, não me convenceu essa briguinha. Acho que a briguinha podia ter sido... Poderia dar um motivo melhor. Exato, né, um
Exatamente. um motivo melhor, do tipo, sei lá, ela surgiu na casa dele. Porque me pareceu que essa era uma briga trivial, que essa era uma situação que sempre acontecia entre os dois, mas dessa vez ele resolveu matar. O que a série tenta mostrar é que ele começou a se sentir ameaçado, né? Que aquele estilo, que aquela vida que ele criou e estava protegendo, que ela começou a ser invadida, que ele não ia conseguir manter aquele esquema que ele estava levando lá, né? De ter a mulher, de ter a amante, de ser super bem visto na sociedade, de ter uma imagem de homem íntegro e tal. Quando ele viu aquilo ameaçado, ele se exaltou e terminou ali na hora. Mas eu concordo que a cena poderia ser um pouco mais bem trabalhada, né? Até porque a série criou uma expectativa enorme pra essa explicação, né? I'll fix this. Então, a princípio eu também não tinha gostado do final, né? Digo, da escolha dele ter sido assassino. A primeira reação foi não gostar, mas eu adorei a execução do final, acho que foi super tenso. A gente acompanhando, ele ali quase se jogando. Caramba, será que ele vai se atirar junto com o filho? Será que ela vai conseguir salvar o filho? Então, super tenso, mas a escolha de ser ele realmente não me agradou. Mas eu tento fazer uma coisa que, quando eu gosto muito de uma série, mas chega o final e eu não gosto, eu me vejo com duas opções. Ou eu jogo fora todo o tempo que eu investi naquela série e tipo, foi inútil, eu fico puto, saio e nunca mais quero falar naquilo, ou eu tento me convencer de que tem alguma explicação melhor para aquela decisão ter sido tomada, para poder não ter jogado fora meu tempo. Então eu fiquei pensando isso, né? Talvez a série queira provocar a gente a refletir, fugir um pouco do clichê e pensar, cara, às vezes é simplesmente a coisa mais óbvia mesmo e você fica cego só porque ela é óbvia. Às vezes é o cara bem-sucedido, branco, privilegiado, rico, ele vai fazer uma cara de injustiçado, mas faz parte do jogo, ele aprendeu a manipular a sociedade e você vai cair no jogo. E a gente cai no jogo dele, né? Obrigada, Marcos, por você não ter se conformado, ter querido gostar, porque realmente eu não teria pensado nisso sozinha. Foi realmente parabéns, assim, você arrasou. Eu achei ótimo. O que vocês acharam, gente? Vocês gostaram mais do final depois desse nosso debate? Ou vocês já tinham gostado do final desde o início? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, se você gostou da nossa discussão, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo, que aí você ajuda a gente também. E de graça. Um beijo e até a próxima. Tchau!